E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Isao Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, por que você faz a introdução? Gente, o nosso amigo aqui, ele mudou as diretrizes de comunidade, agora todo criador de conteúdo tem que aparecer. Confesso que eu não sei editar muito, eu acho que eu já tô me saindo super bem, porque agora eu já tô colocando umas florzinhas aí no começo do vídeo, e eu tô amando isso, eu me sinto uma idosa na internet. E eu acho que a cada dia que passa eu tô aprendendo mais a editar. No começo eu não sabia fazer muito, por quê? Porque as minhas edições eu fazia tudo pelo celular. E quando eu comecei aqui no canal do YouTube, quando ele foi monetizado, eu comprei um notebook em todas as parcelas possíveis que vocês possam imaginar. E comecei a aprender a editar pelo notebook. E confesso, gente, que é muito mais rápido. Vídeos que eu demorava quase um dia para poder fazer. Pelo notebook eu demoro menos de 30 minutos para poder fazer esse vídeo. E a única coisa que é mais demorada agora é porque eu tenho que fazer a introdução. E eu enrolo muito para fazer a introdução. Eu fico procrastinando, sabe? Quando eu não tô procrastinando, eu tô fazendo algum trabalho doméstico aqui em casa, tô cuidando de criança, dando banho de criança. Não digo que eu trabalho muito dentro de casa, por quê? Porque o meu marido, ele faz completamente tudo, a única coisa que eu tenho que fazer é a comida, e quando ele arruma, ele limpa muito bem, mas eu tenho que dar aquele meu toque de mulher. Vocês que são casadas, vocês sabem muito bem o que é isso. Seu marido arruma, mas não arruma do seu jeito. Então, gente, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu não sei em que seleção eu vou colocar, porque ele não é muito assim, tiro porrada de bombas. Quando a mulher vê que o marido é um cafajeste, ela simplesmente vai embora. Ela não sofre, ela não apanha, não acontece nada. E eu tô pensando num nome de playlist pra poder colocar ela. Não sei se eu coloco baboseiras ou... Não sei, vocês me dão uma dica aí pra quem tá assistindo a introdução, minhas 10 pessoas que assistem. Espero que vocês gostem do vídeo. Um beijo e tchau! Na noite em que planejei contar ao meu marido que estava grávida, ouvi ele dizer ao seu oficial comandante que eu nunca fui sua esposa. Eu era sua missão. Missão encerrada. O ativo está estável, sem complicações emocionais. Ela não suspeita de nada. E quando a gente desliga? Perguntou a voz ao telefone. Ela será transferida para a vida civil. Protocolo padrão de separação. Ela recebe uma pensão e uma carta de agradecimento. O comandante Ryan Hale, Navy SEAL, condecorado com a Estrela de Prata, o homem que me carregou para fora de um hospital de campanha bombardeado em Kandahar, que me pediu em casamento sob um céu cheio de estrelas enquanto minhas mãos ainda tremiam da cirurgia, estava sentado em nossa cozinha em San Diego, fazendo um debrief sobre meu descarte como se eu fosse equipamento excedente. Fiquei paralisada no corredor, descalça, uma mão na parede, a outra pressionada contra o teste de gravidez no bolso do meu hobby. 8 semanas. Eu estava grávida de 8 semanas. Passei o dia inteiro planejando como contar para ele. Eu tinha comprado botinhas de combate minúsculas em uma loja de bebês no centro, e escrevi, me apresentando para o serviço em 7 meses em um cartão guardado dentro da caixa. Agora, a caixa estava sobre o balcão da cozinha, a 1 metro do homem que estava agendando minha eliminação. Linha do tempo? Perguntou a voz. 60 dias. Vou inventar uma briga, entrar com pedido de divórcio. Ela não vai contestar, ela é leal demais. Saída limpa. Bom trabalho, Hale. É isso que eu faço, senhor. A linha caiu. Eu não respirava. Eu não me mexi. 4 anos de casamento. 4 anos acreditando que eu era amada pelo único homem que já me fez sentir segura. Eu havia saído do corpo médico do exército por ele. Saí de uma bolsa de cirurgia de trauma em Walter Reed, o programa mais competitivo das Forças Armadas de Medicina, porque ele disse que queria uma vida juntos. Um lar. Uma família. Já vi guerra demais, Nora. Ele sussurrou na nossa noite de núpcias. Eu só quero você. Essa é a única missão que importa. E eu acreditei nele, porque ele salvou minha vida em Kandahar. Porque quando o morteiro atingiu e o hospital de campanha desabou, foi ele quem me desenterrou dos escombros com as próprias mãos, sangrando, gritando meu nome. Como não amar um homem que sangrou por você? Como suspeitar que o sangue fazia parte do trabalho? Minha garganta se fechou, mas não chorei. Eu sobrevivi a um prédio caindo em cima de mim. Eu sobreviveria a isso. Dei um passo para trás em silêncio, voltei para o quarto e fechei a porta sem fazer barulho. Peguei meu celular e abri um contato que não usava há 4 anos. Coronel Grace Nakamura, meu antigo comandante em Walter Reed. Coronel, é a Nora. Preciso voltar para casa. A resposta veio em 90 segundos. Nora Sinclair. Estou esperando por essa ligação há 4 anos. Quão rápida você consegue se mover? 48 horas. Vou deixar as credenciais e a moradia prontas. Bem-vinda de volta, capitã.
Apaguei a conversa, guardei o teste de gravidez de volta no roupão e coloquei a mão sobre a barriga. Esse bebê era meu. Só meu. Ouvi os passos de Ryan no corredor. Alisei meu rosto na expressão suave e confiante a qual ele estava acostumado, aquela que ele provavelmente me treinou a usar. A porta se abriu. Ele se encostou no batente, braços cruzados, aquele meio sorriso devastador. Oi, linda. Você ainda está acordada? Não consegui dormir. Queria te ver. Ele atravessou o quarto e beijou minha testa. Senti sua falta hoje. A mesma boca que acabara de me chamar de ativo. Eu também senti sua falta, disse. Ele me puxou contra o peito, e eu deixei, porque precisava de mais 48 horas da sua ignorância. Mas enquanto ele me segurava, meus olhos estavam abertos, secos, e já calculando minha extração. Na manhã seguinte, preparei o café da manhã de sempre para Ryan, café preto, ovos mexidos, molho de pimenta ao lado. Ele sentou-se à mesa de uniforme, rolando o celular, sem olhar para cima. Tenho uma rotação de treinamento esta semana. Posso ficar fora alguns dias. Ok, se cuida. Sempre. Ele usou a palavra treinamento 11 vezes no último mês. Eu costumava acreditar em todas. Agora eu me perguntava quantas dessas noites foram passadas em Coronado, fazendo relatórios sobre sua esposa obediente e controlável. Ao se levantar para sair, seu celular vibrou no balcão. Ele deixou a tela virada para cima. Uma mensagem de um contato rotulado. CENTCOM Ops. Arquivo Sinclair atualizado. Papelada de separação redigida. Aguardando seu sinal verde. Sinclair. Meu nome de solteira. Em um tópico de operações militares. Ryan pegou o telefone antes que eu pudesse piscar. Coisas de trabalho, disse ele com facilidade. Claro. Eu sorri. No segundo em que a caminhonete dele saiu da garagem, eu me movi. 48 horas. Eu tinha 48 horas. Primeiro, fui ao escritório. A gaveta da escrivaninha tinha uma fechadura de combinação, mas eu já tinha visto ele abrir 100 vezes. Ele nunca se deu ao trabalho de proteger o código porque nunca imaginou que sua esposa confiável ousaria olhar. Lá dentro, encontrei em minutos uma pasta classificada carimbada com Operação Hearthstone. Minha foto estava presa na primeira página. Assunto: Capitã Nora Sinclair, M.Ed. Status: casada, cobertura. Objetivo: integração doméstica de longo prazo para monitoramento de ativos e estudo comportamental. Eu era um estudo de caso. Todo o nosso casamento, a proposta, a casa, as panquecas de domingo de manhã, os sussurros de eu te amo no escuro, foi uma operação psicológica. Virei a página. Havia avaliações trimestrais, escritas por Ryan. P3. A sujeita permanece emocionalmente dependente. P7. A sujeita expressou o desejo de voltar à medicina. Redirecionado com sucesso. Aconselhou que a estabilidade doméstica era prioridade. A sujeita obedeceu. Toda vez que eu mencionava ter perdido cirurgia, perdido a sala de cirurgia, perdido a adrenalina de salvar vidas, e ele me puxava para perto e dizia: "Você me salva todo dia, já chega." Era uma técnica de redirecionamento documentada. Minhas mãos tremiam tanto que os papéis tilintavam. Eu queria gritar. Eu queria dirigir até Coronado e queimar a carreira dele até o chão. Mas eu não fiz. Em vez disso, fotografei cada página, o arquivo da operação, as avaliações trimestrais, a papelada de separação, a cadeia de comando, e enviei para um drive criptografado. Depois coloquei tudo de volta exatamente como encontrei. Naquela noite, Ryan chegou cedo em casa, cheirando a ar salgado e pólvora. Você parece tensa, disse ele, me estudando, me lendo, como ele foi treinado para isso. Só uma dor de cabeça. Acho que vou visitar minha amiga Dana em Portland neste fim de semana. Viagem de meninas. Algo brilhou por trás dos olhos dele. Alívio, talvez. Ou satisfação operacional por estar me afastando da casa durante uma janela útil. Parece ótimo. Você merece. Merece. Como uma recompensa por bom comportamento. Ryan. Sim? Você já pensou no que faria se algo acontecesse comigo? Se eu simplesmente desaparecesse? Ele olhou para mim, e por meio segundo algo real passou pelo rosto dele. Algo que parecia quase medo. Então sumiu. Nada vai acontecer com você, Nora. Eu nunca deixaria. Ele beijou minha têmpora. Naquela noite, deitei ao lado dele no escuro, ouvindo sua respiração desacelerar até o sono. O homem ao meu lado era um estranho. Ele sempre fora um estranho. Eu estava tão apaixonada que nem percebi. 36 horas. Minha última manhã naquela casa começou como todas as outras. Acordei às 6 horas, preparei o café da manhã, beijei o Ryan para me despedir na porta. Voltando na quinta-feira, ele disse. Treinamento. Eu sei. Boa sorte. No segundo em que o caminhão dele desapareceu, comecei. Eu tinha arrumado uma única bolsa na noite anterior, escondida debaixo da cama de hóspedes. Dentro, meu passaporte, minhas credenciais militares, o pendrive criptografado, uma troca de roupa e a única foto da minha mãe que eu não conseguia deixar para trás. Todo o resto, os móveis que ele escolheu, a vida que ele criou, os anéis, eu deixei intocado. Queria que ele soubesse que eu não tinha levado nada que pertencesse à operação dele, porque nada disso jamais foi real. A 09, fiz uma última parada, o escritório dele.
Coloquei um único envelope sobre a mesa, centralizado, impossível de não notar. Dentro havia uma carta manuscrita e um item. Ryan, encontrei a Operação Hearthstone. Li todas as avaliações trimestrais que você fez sobre mim. Eu sei o que eu era para você. Um sujeito, um trunfo, um estudo de caso em conformidade. Eu sei de tudo. Quando você ler isso, a Capitã Nora Sinclair não existirá mais. Não me procure. Você foi treinado para encontrar pessoas. Fui treinada para sobreviver. Vamos ver qual treinamento se mantém. Estou devolvendo seu anel. Não tenho utilidade para adereços de uma apresentação. Nora, sob a carta, coloquei minha aliança de casamento. Fiquei olhando para ele, o simples anel de ouro que ele colocou no meu dedo em uma capela em Monterey. O Pacífico se quebrando atrás de nós, meu coração tão cheio que achei que fosse explodir. Agora era só metal. Parte de uma fantasia. Fechei a porta do escritório e fui até a entrada principal. Um SUV preto esperava na esquina, organizado pelo coronel Nakamura, que havia ativado uma transferência médica militar tão limpa que não deixaria rastros civis. Quando me sentei no banco de trás, meu celular vibrou. A mãe do Ryan, Diane. Fiquei olhando para a tela. Diane sempre foi gentil comigo, jantares de domingo, cartões de aniversário, histórias sobre Ryan quando era menino. Ela sabia? Ela sempre soube que o casamento do filho era um contrato do governo. Recusei a ligação. Israel Reddit. Ela descobriria em breve. O SUV partiu, e eu observei a casinha com as persianas azuis, a casa em frente à qual eu havia plantado um jardim, a casa onde eu imaginei criar filhos, encolher no espelho. 4 anos da minha vida naquela bela mentira. Olhei para frente e não olhei para trás. No aeroporto, enquanto esperava a conexão do transporte militar, meu celular vibrou uma última vez. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Ei, Nora, é a Tenente Keys. Ryan me deu seu número. Ele disse que talvez você queira tomar um café antes do jantar da unidade no próximo mês. Acabei de me transferir para a equipe dele, e ele tem sido muito acolhedor. Ele fala de você o tempo todo. Você é uma esposa tão sortuda. Li 2 vezes. Então havia uma nova mulher em sua órbita. Outro assunto, talvez. Ou apenas uma jovem policial que não sabia no que estava se metendo. Digitei de volta uma única linha. Pergunte ao Ryan o que é a Operação Hearthstone. Então bloqueei o número, desliguei o telefone e embarquei no transporte. Em algum lugar sobre as montanhas rochosas, pressionei a mão contra a barriga e sussurrei para o pequeno batimento cardíaco dentro de mim. Agora somos só eu e você. E eu prometo, isso já é mais do que suficiente. Ryan só encontrou o envelope às 23 horas. Ele chegou em casa esperando o de sempre. Luz da varanda acesa, jantar na geladeira, Nora lendo no sofá com o cachorro aos pés. Em vez disso, a casa estava escura. Silêncio. O cachorro estava na casa do vizinho. Nora? Sua voz ecoou nas paredes que ele escolheu, nos móveis que ele colocou, na vida que ele construiu como uma base operacional avançada. Sem resposta. Ele percorreu cada cômodo do jeito que fora treinado, rápido, sistemático, com a mão pronta por puro instinto. Quarto. Cama arrumada. Criado mudo dela vazio. Armário. As roupas dela ainda estavam lá. Sapatos, joias, tudo. Mas o passaporte havia sumido. Os diplomas médicos haviam sumido. E a foto emoldurada da mãe, aquela que ela tocava todas as manhãs, havia sumido. O peito dele travou. Ele caminhou até o escritório e viu o envelope. Rasgou. Leu uma vez. Leu de novo. Então, o comandante Ryan Hale, o homem que manteve uma frequência cardíaca em repouso de 52 durante um tiroteio em Fallujah, sentiu as mãos ficarem dormentes. Encontrei a Operação Hearthstone. Li todas as avaliações trimestrais. A Capitã Nora Sinclair não existirá mais. A aliança rolou sobre a mesa e caiu no chão com um som que ecoaria no crânio dele por anos. Não, não, não. Ele pegou o celular. Ligou para ela. Direto. Linha morta. Não era caixa postal. Morto. De novo. Morto. De novo. Nora! Ele ligou para seu oficial comandante. Senhor, ela encontrou o arquivo. Ela se foi. 45 conselheiros. Um longo e perigoso silêncio. Quanto ela levou? Tudo. Fotos de cada página. Esse arquivo é confidencial, Hale. Se ela vazar isso... Ela não vai vazar isso. Ela não está tentando nos queimar. Ela está tentando desaparecer. Então encontre ela. Silenciosamente. Antes que isso se torne um problema do Congresso. Ryan ativou todos os recursos que tinha. Rede SEAL, contatos de inteligência, polícia militar, bancos de dados civis. Em 6 horas, sua equipe entregou a resposta. Comandante, não há registro de Nora Sinclair ou Nora Hale em qualquer voo comercial, ônibus ou trem nas últimas 72 horas. Isso é impossível. Ela não está em nenhum sistema civil. É como se nunca tivesse estado aqui. O coronel Nakamura havia encaminhado tudo por um canal médico militar classificado, o mesmo sistema usado para realocar médicos de programas de trauma em locais secretos. Sem pegadas civis, nenhum registro pesquisável. Nora Sinclair fez o que nenhum alvo jamais fez com o comandante Ryan Hale. Ela desapareceu completamente. Ele estava na cozinha da casa que ele construiu como cenário, cercado pelos adereços de uma vida que nunca foi real, e sentiu algo que não sentia desde Kandahar. Medo. Não medo tático. Não medo de missão. O terror cru e animal de um homem que acabou de perceber que a única coisa real na própria vida fabricada tinha saído pela porta,
e ele não tinha operação, nem treinamento e nem protocolo para trazê-la de volta. O celular vibrou. Uma mensagem da Tenente Keys. Comandante Hale, o que é a Operação Hearthstone? Nora me mandou uma mensagem estranha. O que está acontecendo? Ele encarou a tela. Então, jogou o telefone do outro lado da sala. Ele se estilhaçou contra a parede, ao lado da foto do casamento, os dois sorrindo em Monterey, ambos mentindo. Mas só um deles sabia. Em 2 horas, uma força-tarefa conjunta foi formada. Inteligência militar, JAG jurídico, contra-inteligência. Encontrem ela. Não me importa protocolo. Não me importo com jurisdição. Ela é minha esposa. Seu oficial comandante interrompeu friamente. Ela era sua missão, Hale. E você comprometeu isso. Encontre os arquivos antes que eles apareçam. A mulher é secundária. O maxilar de Ryan se contraiu. A mulher, disse ele baixinho, não é secundária. O quarto ficou imóvel, porque o que nenhum deles sabia ainda, o que o próprio Ryan ainda não sabia, era que Nora não tinha apenas pego o arquivo Hearthstone. Enterrada embaixo dele, na mesma gaveta, havia uma segunda pasta, uma que não tinha nada a ver com ela. Registros financeiros, desembolsos de orçamento negro, transferências não autorizadas para contas em Chipre e nas Ilhas Cayman. A Operação Hearthstone não era apenas um programa de vigilância doméstica. Era um oleoduto de lavagem de dinheiro passando pelo Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos. E ela tinha todos os recibos. Ryan lançou uma busca que teria deixado o JSOC orgulhoso. Ligações de inteligência militar em 12 países. Reconhecimento facial varrendo todos os centros de trânsito internacionais. Contatos na OTAN, na CIA e em todas as instalações militares aliadas, de Ramstein a Okinawa. Ele chegou a pedir um favor a um ex-operador da Delta que agora comandava segurança privada para 3 governos africanos. Nenhum deles me encontrou. O coronel Nakamura me colocou sob um protocolo de proteção médica, originalmente projetado para cirurgiões de combate inseridos em programas classificados. Novas credenciais. Nova identidade digital. Meus registros militares foram reclassificados e selados em um nível que exigia autorização de um general de 3 estrelas para acesso. Para o mundo exterior, a Capitã Nora Sinclair simplesmente deixou de existir. No 3º dia, a frustração de Ryan explodiu. Ele encurralou o oficial de inteligência em Coronado. Você está me dizendo que uma cirurgiã de trauma sem treinamento em inteligência e sem experiência operacional simplesmente desapareceu da rede? Comandante, quem a extraiu tinha autorização militar em nível institucional. Isso não foi improvisado. Então descubra quem a ajudou. Estamos tentando, mas a pista esfria no aeroporto. Ela entrou em um sistema que não podemos ver. Ryan andava de um lado para o outro em seus aposentos, maxilar travado, a veia do pescoço pulsando visivelmente. Ele ficava repetindo nossa última conversa. Você já pensou no que faria se algo acontecesse comigo? Se eu simplesmente desaparecesse? Ele lembrou do olhar nos meus olhos quando perguntei. Ele havia descartado isso, me tranquilizado, beijado minha têmpora. Ele estava tão confiante em seu controle que perdeu o único sinal que importava, o sinal de uma mulher que já tinha decidido partir. Agora a lembrança o deixava fisicamente doente. No 5º dia, sua mãe ligou. Ryan, querido, eu estava tentando falar com a Nora. Ela não atende o telefone. Ela está visitando um amigo. Fora de alcance. Por 5 dias? Isso não parece a Nora. Mãe, eu cuido disso. Ryan Michael Hale, o que você fez? Mães, nem mesmo o treinamento SEAL te prepara para o instinto materno. Não é nada. Está tudo bem. Você está mentindo. Você fala como quando tinha 12 anos e quebrou a janela da Sra. Patterson. Mãe, eu te ligo depois. Ele desligou antes que ela pudesse insistir. No dia 6, a Tenente Keys solicitou uma reunião. Ela tinha 26 anos, era precisa, recém-designada para a unidade e claramente abalada. Comandante, preciso entender uma coisa. Agora não, Keys. Nora me pediu para perguntar sobre a Operação Hearthstone. Pesquisei. Minha autorização não é alta o suficiente para acessar, mas encontrei referências periféricas no sistema administrativo. Ryan ficou muito imóvel. É um programa de integração doméstica, e o nome da Nora está marcado como sujeito. Sua voz se apertou. Comandante, seu casamento foi uma operação? Isso é confidencial. Foi? Eu disse que é confidencial, tenente. Keys o encarou por um longo momento. Transferi para esta unidade porque eu te respeitava, porque você era o oficial que todos diziam liderar com integridade. Ela se levantou. Se o que eu acho que aconteceu realmente aconteceu, então tudo o que eu acreditava sobre esse comando é mentira. Keys. Solicito permissão para transferência, senhor. A porta se fechou atrás dela. Ryan ficou sentado sozinho em seu escritório, encarando a parede de condecorações, medalhas, fotos da unidade, a arquitetura de uma carreira construída sobre precisão, disciplina e a capacidade de cumprir qualquer missão. A esposa dele tinha ido embora. A unidade estava se fragmentando. Sua mãe estava desconfiada. E em algum lugar a 3.000 milhas dali, em um centro de trauma militar que eu não sabia nomear, eu estava colocando luvas cirúrgicas pela primeira vez em 4 anos. Minhas mãos não tremiam. Elas lembravam de tudo. Eu não sabia sobre o Keys. Eu não sabia da busca.
Eu estava ocupada demais lembrando como era ser real. O Walter Reed National Military Medical Center era exatamente o que eu precisava. Estruturado, exigente e completamente indiferente à minha vida pessoal. O coronel Nakamura me encontrou na minha primeira manhã. Sinclair. Ela me estudou com aqueles olhos afiados e avaliadores. Você parece alguém que ficou debaixo d'água por 4 anos. Preciso disso. Bem, agora você está acima da superfície. Espero que seja a cirurgiã que treinei, não a mulher que alguém tentou apagar, entendido? Limpo, senhor. Foi a primeira vez em 4 anos que alguém exigiu algo da minha habilidade em vez da minha submissão. Fui designada para a unidade avançada de trauma, ferimentos de combate, ferimentos por explosão, os casos cirúrgicos mais complexos da medicina militar. O trabalho para o qual eu tinha nascido, o trabalho que Ryan me convenceu a abandonar. A esposa de um soldado não deveria estar com o braço dentro do sangue de outra pessoa, ele disse com aquela autoridade silenciosa. Deixe-me ser quem vai para a guerra. Você é quem eu encontro quando chego em casa. E eu deixei. Deus me ajude. Eu deixei que ele me remodelasse. Mas agora, em um centro cirúrgico com uma equipe dos melhores cirurgiões militares do mundo, senti algo que havia esquecido que existia. Propósito. Meu colega, Major Ethan Torres, cirurgião do Exército, início dos 30 anos, especializado em reconstrução de lesões por explosão, foi o primeiro a me receber. Então você é a lendária Capitã Sinclair. Nakamura tenta te trazer de volta há anos. Disse que você foi a melhor residente que ela já treinou. Isso foi há muito tempo. Habilidade como a sua não enferruja. Ele me entregou um arquivo de caso. Só espera. Eu me entreguei ao trabalho. Turnos de 16 horas. Cirurgias que se estendiam além da meia-noite. Cafés gelados em salas de descanso iluminadas por fluorescentes. O enjoo matinal era implacável. Eu guardava biscoitos no bolso do jaleco e saía entre casos mais vezes do que gostaria. Mas ninguém me questionava. Aqui, eu era julgada pelas minhas mãos, não pelo meu marido. Na minha segunda semana, desenvolvi uma abordagem cirúrgica modificada para um tipo de lesão nervosa que vinha bloqueando o departamento há meses. Como você viu isso? Torres perguntou, olhando para minhas anotações operacionais. Perspectiva fresca, eu disse. Mas a verdade era que 4 anos de silêncio forçado me deram algo inesperado. Tempo para pensar. Enquanto eu fazia jantares para o Ryan e sustentava a vida dele como uma fachada, minha mente continuava processando, em silêncio, cada artigo médico que eu lia no celular depois que ele adormecia. Eu nunca tinha parado de ser cirurgiã. Eu só estava operando no subsolo. Enquanto isso, em Coronado, Ryan estava se desmoronando. Descobri isso depois, não porque eu o estivesse rastreando, mas porque as consequências se tornaram impossíveis de conter. Após que solicitar sua transferência, ela apresentou uma queixa formal de ética ao escritório do inspetor-geral. Não sobre mim especificamente, ela não tinha autorização para acessar o arquivo completo do Hearthstone, mas relatou preocupações sobre a conduta ética de uma operação de vigilância doméstica envolvendo o cônjuge de um militar. O IG abriu uma investigação preliminar, o que fez com que investigadores internos começassem a puxar os fios. E quando puxaram, toda a tapeçaria se desfez. Comandante dos Navy SEAL sobe em investigação por operação doméstica classificada. A história não veio à tona na imprensa civil ainda, mas por canais de jornalismo militar que a comunidade de defesa monitorava obsessivamente. O comandante de Ryan ficou furioso. O Pentágono ficou alarmado. Toda a comunidade de operações especiais entrou em controle de danos. E então alguém dentro do escritório do IG vazou o detalhe dos contraceptivos. Durante a investigação em Hearthstone, os auditores descobriram que o protocolo da operação incluía uma cláusula de manejo reprodutivo. Minha fertilidade havia sido monitorada e controlada sem meu conhecimento, por meio de consultas médicas manipuladas na clínica da base. Todo exame de rotina que eu fazia há 4 anos incluía uma injeção contraceptiva aplicada sob o pretexto de uma vacina padrão. Eu nunca consenti. Eu nunca soube. Operação militar incluiu controle secreto de fertilidade da esposa do comandante. Essa história explodiu. Escritórios do Congresso exigiam briefings. O secretário de Defesa emitiu uma declaração. 3 comitês de supervisão separaram investigações. Na minha sala cirúrgica silenciosa no Walter Reed, um colega me enviou o artigo com uma única mensagem. Isso é sobre você? Fiquei olhando para a tela. Depois guardei o celular, vesti as luvas e salvei a vida de um cabo de 19 anos. Ryan construiu sua vida com base em controle e ordens. Agora ele estava aprendendo o que acontece quando a cadeia de comando se volta contra ele. O escândalo não apenas prejudicou a carreira de Ryan, ele detonou todo o programa. Em 2 semanas, o secretário de Defesa ordenou uma revisão completa de todas as operações de integração doméstica em todos os ramos. 3 oficiais superiores da cadeia de comando de Ryan foram dispensados do cargo enquanto aguardam investigação. O comandante da base em Coronado, um homem que havia aprovado Hearthstone, se aposentou antecipadamente, antes de poder ser formalmente disciplinado. E a mãe de Ryan, Diane, que assistia à cobertura da notícia de sua casa na Virgínia com horror crescente, dirigiu até Coronado e o confrontou pessoalmente. Soube dessa conversa depois, por uma fonte que nunca imaginei. Mas nada disso se comparava ao que aconteceu depois. O advogado do JAG de Ryan, desesperado para conter as consequências, cometeu um erro crítico.
A equipe de defesa tentou classificar toda a investigação, argumentando que expor Hearthstone comprometeria a segurança nacional. O escritório do IG respondeu encaminhando o caso a um tribunal militar e divulgando a carta operacional não censurada, incluindo a cláusula em que Ryan certificou que seu sujeito estava totalmente informado e consentindo com todos os aspectos do programa. Isso foi perjúrio, em um documento militar, sob juramento. O escritório do juiz advogado-geral acrescentou acusações. O comandante Ryan Hale, o homem que me disse, nada vai acontecer com você, agora enfrentava um conselho de guerra. E ainda assim, durante tudo isso ele continuou me procurando. Seus contatos rastrearam minha extração até uma transferência médica militar, mas a trilha terminou dentro de um sistema de pessoal classificado, que até mesmo sua autorização SEAL não conseguia penetrar. O coronel Nakamura construiu um muro ao meu redor que impressionaria a NSA. Mas Ryan era um homem que passou a carreira quebrando muros, então ele veio até Walter Reed pessoalmente. Eu estava no meio da cirurgia, uma reconstrução de 12 horas em um fuzileiro naval que havia perdido a maior parte do braço direito para um IAD, quando Torres apareceu na galeria de observação acima do centro cirúrgico. Ele me chamou a atenção através do vidro e levantou um bilhete. Não consegui ler da mesa, mas a expressão no rosto dele me disse tudo. Quando finalmente saí, 5 horas depois, Torres estava esperando. Há uma situação no portão principal. Um comandante da marinha. Diz que é seu marido. A segurança está segurando ele, mas ele... Diga à segurança que eu não tenho marido. Nora. Eu não tenho marido, Ethan. Ele estudou meu rosto e assentiu. Entendido. Mas Ryan não foi embora. Ele ficou do lado de fora do posto de segurança de Walter Reed por 7 horas. Sem comida. Sem água. Com seu uniforme azul, porque sabia que o uniforme dificultaria que eles o removessem fisicamente. Na 3ª hora, ele começou a chamar meu nome. Nora! Eu sei que você está aí dentro! Só fala comigo! 5 minutos! Eu não vou embora! Os MPs estavam desconfortáveis. Não é fácil deter um comandante SEAL condecorado, mesmo sob investigação. O coronel Nakamura ficou furioso. Quem é esse homem, e por que ele está transformando meu hospital em um circo? Ele é meu marido, o da investigação. A expressão de Nakamura mudou de raiva para algo ártico. Aquele cujo programa te drogou. Sim, vou mandar os MPs prendê-lo. Não. Eu o interrompi. Deixa comigo. Fui até o portão. Ele parecia destruído, magro, esvaziado. O uniforme azul de gala pendia nele como se pertencesse a outra pessoa. Seus olhos, aqueles olhos firmes, indecifráveis de operador, estavam vermelhos e selvagens. Quando ele me viu, o corpo inteiro dele ficou rígido. Nora. A voz dele falhou ao dizer meu nome, como um homem que ensaiou aquilo por meses e ainda não estava pronto. Você está bem. Estou bem. Eu te procurei todos os dias. Eu sei, você precisa parar. Eu não posso. A voz dele falhou. Nora, eu cometi um erro. O pior erro. Você me fez um caso de estudo, Ryan. As palavras o atingiram como tiros. Você fez avaliações trimestrais sobre meu estado emocional. Você documentou como me desviou da minha carreira. Você certificou seu comandante de que eu era obediente e controlável. A mandíbula dele se contraiu. Eu sei o que o arquivo diz, mas isso não é. As injeções, o controle de fertilidade. Em todos os exames que eu fazia na clínica da base, eles me drogavam. Você sabia? O silêncio dele foi a resposta. Você sabia. Israel Reddit. Eu fui ordenado. Você foi ordenado a esterilizar sua esposa? O soldado no portão se mexeu desconfortável. Nora, por favor. Deixa eu explicar. Não existe explicação. Não existe contexto que torne isso aceitável. Tudo o que eu senti por você foi real. Tudo o que você sentiu por mim estava em um relatório trimestral enviado ao CENTCOM. Eu li, Ryan. Eu li tudo. Os relatórios eram a missão. Você era real. Você era a única coisa real. Então, por que você não me contou? 4 anos. 4 anos você teve para me dizer a verdade. Os olhos dele brilhavam. Porque eu tinha medo que você fosse embora. Então, em vez disso, você fez questão de que eu não pudesse. O portão ficou entre nós como um veredito. Terminamos, Ryan. Terminamos no momento em que você decidiu que eu não merecia saber que a minha própria vida era uma mentira. Virei para voltar para dentro. Nora! A voz dele rasgou o ar. Eu te amo. Eu sempre te amei. Tudo começou como uma missão, mas deixou de ser uma na primeira noite em que você adormeceu nos meus braços. Eu parei. Mas não me virei. Essa é a parte mais triste, Ryan. Você teve tanto medo de me perder que acabou garantindo isso. O portão se fechou. Eu esperava que ele fosse embora depois disso. Ele não fez. Por 2 semanas, Ryan alugou um quarto em um motel a meio quilômetro do hospital. Todas as manhãs, sua caminhonete ficava estacionada perto do portão. Todas as noites, ainda estava lá. Ele nunca tentou forçar a entrada novamente. Ele apenas esperou. Como um soldado em um posto avançado diante de uma posição que já havia perdido. Torres percebeu. Seu não-marido ainda está por aí. Ele deixou uma carta no portão esta manhã. Kame. Já foi rasgada. Mas Nora. O homem parece que não dorme desde Fallujah.
Ele não está sofrendo, ele está obcecado. Tem diferença. Torres ergueu as mãos. Sua decisão, capitã. Mas a presença de Ryan estava me afetando mais do que eu queria admitir. Não porque eu sentisse falta dele. A nora que o amava morreu na noite em que ficou naquele corredor e ouviu a si mesma ser reduzida a um relatório de status. O que me afetava era o lembrete. Toda vez que eu via a caminhonete dele, lembrava da mulher que entregou tudo por um homem que a reduziu a nada real. E isso me deixava com raiva. Não dele, de mim. Uma manhã, encontrei uma carta manuscrita presa sob a barreira de segurança. Os MPs não tinham percebido. Quase a destruí. Mas algo me fez abrir. Nora, não espero que você leia isso. Eu não mereço. Mas preciso que saiba que a noite em que você foi embora, foi a noite em que percebi que eu estava morto há anos, e que você era a única coisa que me fazia viver. Fui treinado para controlar tudo. Eu achava que controle era proteção. Achei que manter você dentro da operação significava mantê-la segura. Eu não entendia que estava sufocando a única pessoa que já me via como mais do que uma missão. Você me perguntou o que eu faria se você desaparecesse. Eu te disse que nada aconteceria com você. Eu estava errado. Algo aconteceu. Você aconteceu. Você se tornou a única coisa que eu não conseguia planejar, não conseguia administrar, não conseguia conter. A investigação está destruindo tudo. Minha carreira acabou. Minha unidade está desfeita. Meu oficial comandante não atende minhas ligações. Mas nada disso é o motivo de eu estar aqui. Estou aqui porque quando acordo naquela casa vazia, o silêncio soa como a sua voz. Estou aqui porque ainda te procuro às 03 da manhã e não encontro nada. Estou aqui porque finalmente entendi o que eu tinha e o que destruí. Eu não mereço perdão. Eu sei disso. Mas preciso que você saiba. Me desculpe. Não porque fui pego. Porque machuquei a única pessoa que realmente me amou. O verdadeiro eu. Não o operador. Não o comandante. Eu. Ryan. Eu li uma vez. Dobrei. Coloquei na gaveta da minha mesa. Não porque isso me emocionou. Mas porque eu queria lembrar como era o remorso de um manipulador treinado, para nunca mais cair nisso. Naquela tarde, o coronel Nakamura me chamou ao escritório. Sinclair, tenho notícias. O hospital recebeu uma nova alocação significativa de fundos. Um contratado militar privado quer patrocinar uma expansão do seu programa de reconstrução de lesões por explosão. Isso é excelente. Quem é o contratado? O rosto de Nakamura ficou cuidadosamente neutro. Soluções de Defesa Trident. O ex-comandante da unidade do Ryan Hale está no conselho deles. O quarto ficou frio. Ele está tentando comprar proximidade, eu disse. É exatamente isso. O financiamento é substancial. 20 milhões de dólares em 3 anos. Isso transformaria nosso programa. E em troca? A Trident ganha uma vaga consultiva no nosso conselho de pesquisa. Isso dá acesso legítimo e recorrente a esta instalação para o grupo deles. E, por extensão, Ryan. Mesmo manual de jogo. Uniforme diferente. Em San Diego, ele me controlava com amor fabricado. Aqui, tentava controlar meu mundo com dinheiro e conexões militares. Rejeite, eu disse. Eu quero. Mas o comitê já avaliou a oferta. Vários membros estão pressionando para aceitar. Então eu me demito. Você não fará isso. Você é a melhor cirurgiã que temos. Eu não lutei para te trazer de volta só para te perder no complexo de culpa de um homem. Então, o que fazemos? Nakamura sorriu. Aquele mesmo sorriso que ela usava quando superava um general de 4 estrelas em alocações orçamentárias. Encontramos um financiamento melhor. Sem compromisso. Sem agendas. E eu sei exatamente onde procurar. Em 10 dias, Nakamura conseguiu financiamento alternativo. O novo patrocinador foi a Fundação Médica Torres. A família de Ethan, ao que parece, era composta por médicos militares de terceira geração, com profundas raízes filantrópicas e tolerância zero para a política. Os 20 milhões de dólares da Trident Defense foram formalmente recusados. Quando Ryan recebeu a rejeição, imagino que algo quebrou dentro dele. Porque na manhã seguinte, a caminhonete dele já tinha sumido do portão. Seu quarto de motel foi desocupado. Por um momento frágil e bonito, achei que tinha acabado. Não era. 3 dias depois, Torres invadiu a sala de descanso, telefone na mão, rosto tenso. Nora, você precisa ver isso. Uma coletiva de imprensa ao vivo. Ryan, parado atrás de um pódio no National Press Club, em Washington, em seu uniforme azul, todas as medalhas no peito. Ele estava barbeado, resoluto, a máscara totalmente restaurada. Senhoras e senhores, estou aqui hoje para assumir total responsabilidade por minhas ações como comandante da Operação Hearthstone. Câmeras explodiram. Tomei decisões inconcebíveis na minha vida pessoal sob o pretexto de dever operacional. Eu violei a confiança da mulher com quem me casei. Uma mulher que é um dos cirurgiões mais brilhantes que este país já produziu. Meu sangue gelou. Como parte do meu compromisso com a responsabilização, estou anunciando a criação da Fundação Nora Sinclair, um fundo patrimonial de 15 milhões de dólares financiado pelos meus bens pessoais, dedicado a apoiar carreiras de cônjuges militares, autonomia médica e proteção contra abusos institucionais. A sala explodiu em perguntas. Ele levantou a mão. Essa fundação leva o nome da minha esposa, que sacrificou sua carreira porque eu disse que era seu dever. Não era. Foi meu fracasso. Ele olhou diretamente para a câmera. Nora, se você estiver assistindo, eu sei que não posso desfazer o que foi feito,
mas vou passar o resto da minha vida tentando me tornar o homem que você um dia acreditou que eu era. A mídia devorou tudo. Pedido de desculpas de 15 milhões de dólares de Navy SEAL para a esposa separada. Comandante Halley, criminoso de guerra ou marido arrependido. A história de amor militar que abalou o Pentágono. Em poucas horas, a opinião pública, que havia sido unanimemente contra ele, se fragmentou. Metade do país ainda o condenava. A outra metade estava cativada. Ele literalmente fez uma operação psicológica na esposa dele, e isso é insanidade, mas 15 milhões de dólares? Aquele homem está destruído. Ela deveria ouvi-lo. As pessoas cometem erros. Isso não é amor. Isso é manipulação com um orçamento maior e uma imagem melhor. Fiquei olhando para o celular na sala dos cirurgiões, meu café intacto. Ele usou meu nome como arma. Minha identidade, meu sacrifício. Ele transformou a culpa dele em marca e o pedido de desculpas em campanha. E a pior parte? Estava funcionando. Minha caixa de entrada estava inundada. Ex-colegas, colegas da academia, meu pai afastado em Montana. Nora, vi a coletiva de imprensa. Talvez você devesse dar uma chance a ele? Ele claramente te ama. Ninguém abre mão de 15 milhões de dólares por alguém de quem não se importa. Apaguei todas as mensagens. Naquela noite, sozinha nos meus aposentos, me dei exatamente 5 minutos para sentir tudo. A raiva, o luto. O cansaço de ser caçada por um homem que tratava o amor como um objetivo militar. Então enxuguei os olhos e abri meu laptop. Se Ryan quisesse uma guerra pública, eu daria uma para ele. Mas não nos termos dele, nos meus. Comecei a redigir um artigo. Não sobre o Ryan. Não sobre nosso casamento. Sobre coerção reprodutiva institucional. A epidemia oculta de organizações controlando a fertilidade de mulheres sob sua autoridade. As dimensões médicas, psicológicas e legais que os militares se recusavam a enfrentar. Eu publicaria com meu nome verdadeiro. E deixaria a ciência falar mais alto do que as medalhas dele. O artigo levou 3 semanas para eu escrever. Baseei-me em estudos de caso desclassificados, dados clínicos de instalações de tratamento militar e entrevistas anonimizadas com militares e cônjuges militares em 4 ramos. Não mencionei o Ryan pelo nome. Eu não precisava. O mundo já sabia. Quando o The New England Journal of Medicine aceitou a publicação, o coronel Nakamura leu o rascunho final e o colocou lentamente de lado. Isso vai mudar a política militar, Sinclair. Esse é o ponto, senhor. O artigo foi publicado numa manhã de quarta-feira. Na noite de quarta-feira, já havia sido baixado 300 mil vezes. Na quinta-feira, já estava sendo citado em 2 audiências no Congresso e em uma revisão de políticas no Pentágono. Na sexta-feira, todos os principais veículos de notícias do mundo já haviam coberto o assunto. Documento marcante da capitã. Nora Sinclair inflama o debate nacional sobre direitos reprodutivos militares. A cobertura era clínica, respeitosa, focada na medicina e nas falhas sistêmicas. Mas todo mundo conhecia o subtexto. Todos entendiam quem havia inspirado aquilo. E diferente da coletiva de imprensa do Ryan, não havia equipe de relações públicas, nem fundação, nem arco de redenção fabricado. Apenas a verdade, publicada na revista médica mais respeitada do mundo. A base que Ryan criou em meu nome de repente parecia exatamente o que era. A culpa de um soldado em uniforme de gala. Seus assessores de relações públicas correram para responder, mas não havia nada para responder. Eu não o ataquei. Eu simplesmente iluminei o sistema que ele serviu. A maré mudou decisivamente. Ela não precisava da base dele. Ela tinha a ciência. E isso vale mais do que cada medalha no peito dele. A capitã Sinclair é a verdadeira guerreira dessa história. Pela primeira vez desde que saí de San Diego, senti algo próximo de paz. Não vitória. Eu não tinha interesse em vencer. Apenas a satisfação silenciosa de ser ouvida na minha própria voz. Mas o impacto do artigo foi além do que eu esperava. Uma semana após a publicação, recebi um convite formal do cirurgião-geral para integrar uma comissão consultiva sobre ética médica militar. E então, veio a ligação que mudou tudo. Nakamura me encontrou na sala de cirurgia à meia-noite. Eu estava operando um fuzileiro naval com a pelve quebrada, mas minha enfermeira de plantão assumiu enquanto eu saía. Sinclair, acabei de receber uma ligação da Fundação Lasker. Eu o encarei. O prêmio Lasker, frequentemente chamado de Nobel Americano, é um dos prêmios mais prestigiosos da ciência médica. Eles querem indicar seu trabalho, o protocolo de reconstrução de lesões por explosão e o artigo sobre coerção reprodutiva, para o prêmio Lasker DeBakey de pesquisa médica clínica. O corredor vibrava com a maquinaria da meia-noite do hospital. Coronel, o artigo acabou de ser publicado. O artigo é o ponto de virada, mas Torres enviou seus dados cirúrgicos ao comitê de seleção há 2 meses sem te avisar. Eu ia matar o Torres. Isso é preliminar, alertou Nakamura. Mas estar no radar deles na sua idade, com seu histórico... Sinclair, isso é extraordinário. Fiquei parada no corredor muito depois que ela saiu, uma mão na parede e a outra na minha barriga em crescimento. 6 meses de gravidez. Indicada ao prêmio mais prestigiado da pesquisa médica clínica. E o homem que tentou me reduzir a uma história de cobertura assistia a tudo de dentro de uma carreira em colapso. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Um número desconhecido de DC. Contra meu melhor julgamento, atendi. Doutora Sinclair? Aqui é a tenente-comandante Sarah Park.
Estou atuando como advogada de defesa do JAG de Ryan Hale. Como você conseguiu esse número? O comandante Hale forneceu. Serei breve. Durante o processo pré-julgamento, seu marido fez uma declaração sob juramento que acredito que você deveria ouvir. Não me interesso por nada do que ele tem a dizer. Ele disse, e estou lendo da transcrição, que a operação deveria ser rotineira. Monitorar o ativo, manter a cobertura, registrar relatórios. Mas na primeira vez que Nora riu de verdade, não a risada educada, a verdadeira, eu soube que estava comprometido. Depois disso, fiz denúncias falsas. Toda a avaliação trimestral que dizia que ela era obediente e controlável era mentira. Ela nunca foi controlável. Ela era a pessoa mais extraordinária que eu já conheci, e eu estava apavorado que, se o programa acabasse, eu a perdesse. Silêncio. Ele também afirmou, se eu pudesse voltar, queimaria Hearthstone até virar cinzas e passaria todas as noites do resto da minha vida dizendo a ela a verdade que ela merecia. Apertei o telefone com mais força. Tenente Comandante, há algum motivo legal para essa ligação? Não, só achei que você merecia ouvir. Fora do registro. Ela desligou. Fiquei junto à janela, observando o amanhecer cinzento de DC romper sobre os terrenos do hospital. Ela nunca foi controlável. 4 anos tarde demais, Ryan. Minha filha nasceu numa terça-feira de março, na ala particular de maternidade do Walter Reed National, com o coronel Nakamura segurando uma mão e Torres segurando a outra. Ela chegou ao mundo gritando, furiosa, com o rosto vermelho e magnífica. 7 libras e 2 onças. Cabelo escuro, os olhos azul aço do pai. Eu a chamei de Vera. Latim para a verdade. Ela é perfeita, disse Nakamura, sua compostura de ferro rachando pela primeira e única vez. Ela é tudo, sussurrei. As primeiras semanas encolheram ao tamanho de um berço. Mamadas noturnas, troca de fraldas, o peso quente dela dormindo no meu peito enquanto eu lia os arquivos do caso com uma mão só. Meus colegas se mobilizaram. O programa de apoio familiar do hospital, uma das políticas de Nakamura, oferecia cuidados infantis no local. Torres se autoproclamou padrinho não oficial, aparecendo diariamente com comida para viagem e opiniões não solicitadas. Na família Torres, bebês dormem de bruços. Constrói resiliência. Ethan, ela tem 12 dias de vida. Nunca é cedo demais para resiliência. Eu dei uma risada verdadeira e cheia. O som me assustou. Eu não ria assim há anos. Mas o mundo lá fora não para recém-nascidos. 6 semanas após o nascimento de Vera, o Conselho de Guerra de Ryan foi convocado na Estação Naval de Norfolk, Israel Reddit. As acusações: perjúrio em documento militar oficial, conduta imprópria para um oficial e, graças às provas que eu preservei, conspiração para administrar substâncias controladas sem consentimento. O julgamento atraiu atenção nacional. Todas as emissoras, todos os podcasts de assuntos militares, todos os jornais cobriram o caso. Eu recusei assistir por 1 minuto sequer. Mas o veredito chegou mesmo assim. Torres entrou no quarto do bebê numa tarde, expressão indecifrável. Nora. Acabou. O que acabou? O Conselho de Guerra. Ryan Hale foi considerado culpado de todas as acusações. Segurei Vera um pouco mais forte. Dispensa desonrosa, destituído de patente, condenado a 3 anos em uma instituição prisional militar. Assenti lentamente. Ok. Só isso? Só ok? O que eu deveria dizer, Ethan? Que estou comemorando? Não estou. Que estou de luto? Também não. Estou exausta. Tenho um bebê de 6 semanas e uma carga de pacientes cirúrgicos, e não dormi mais do que 2 horas seguidas desde que ela nasceu. Ele fez as escolhas dele. Agora ele vive com elas. Eu vivo com as minhas. Torres me estudou. Depois, beijou a testa de Vera. Você é a pessoa mais dura com quem já servi. Eu não sou dura. Só parei de ser maleável com quem não merece. A sentença foi finalizada 2 semanas depois. O comandante Ryan Hale, estrela de prata, estrela de bronze, coração púrpura, foi destituído de todas as honras e preso. Sua unidade foi dissolvida. Seu oficial comandante enfrentou acusações separadas. Todo o programa Hearthstone foi desmantelado por ordem executiva. Na noite da sentença, coloquei Vera para dormir e fiquei sozinha nos meus aposentos. Abri a gaveta da escrivaninha e tirei a carta que ele havia deixado no portão. Li uma última vez. O silêncio soa como sua voz. Depois rasguei ao meio, e de novo ao meio, e joguei os pedaços no lixo. Chega de fantasmas. Na manhã seguinte, entreguei os resultados finais do nosso protocolo de reconstrução, por lesão por explosão. Os resultados foram extraordinários. Uma técnica cirúrgica que poderia restaurar a função de membros antes considerados irrecuperáveis. Meu nome estava listado como investigadora principal. Capitã Nora Sinclair. Não Hale. Nunca mais Hale. Enquanto eu caminhava para o berçário para buscar Vera, meu celular vibrou. Uma mensagem de um endereço que eu não reconhecia. Doutora Sinclair, meu nome é Tenente Comandante Park. Sou advogada do Ryan Hale. Ele me pediu para transmitir uma mensagem. Ele diz, ouvi dizer que você teve um bebê. Ela é minha? Meu sangue gelou. Alguém tinha falado. Fiquei olhando para a mensagem, passando por todas as possíveis brechas. Os registros médicos do Walter Reed estavam selados sob protocolos militares de privacidade.
Minha gravidez foi gerenciada inteiramente dentro das restrições da unidade Wing. Eu não tinha contado a ninguém fora dessas paredes. Mas Ryan tinha redes, até vindo de uma prisão militar. Um homem com as conexões dele poderia encontrar fraturas em qualquer sistema, com tempo suficiente e desespero suficiente. Eu não respondi. Em vez disso, fui direto até Nakamura. Alguém vazou informações sobre a Vera. O rosto de Nakamura endureceu. Quanto eles sabem? Que eu tive um bebê. Talvez mais. Em poucas horas, a equipe de segurança dele realizou uma auditoria completa. O vazamento foi descoberto à noite. Um escrivão júnior que havia sido contatado por um ex-membro da unidade de Ryan, oferecendo $30 mil por qualquer informação pessoal sobre a Capitã Sinclair. O escrivão foi submetido à corte marcial. O ex-operador foi denunciado ao NCIS. Mas o estrago já estava feito. Ryan sabia sobre Vera. 3 dias depois, outra mensagem de seu advogado. Doutora Sinclair, o comandante Hale está solicitando reconhecimento de paternidade. Ele acredita ter o direito legal de saber se a criança é dele. Ele está disposto a peticionar ao Tribunal de Família Militar. Uma ameaça legal. De um criminoso condenado, de dentro de uma cela militar, de tirar o fôlego, mas totalmente previsível. Liguei para Margaret Chen, ex-JAG, agora uma das advogadas de direito de família militar mais temidas de Washington. Capitã Sinclair, tenho acompanhado seu caso. Considere isso pro bono. O que aconteceu? Expliquei. Ela ouviu em silêncio. Ele pode peticionar, mas os tribunais militares são extremamente protetores com o pai guardião, especialmente quando o outro pai é um criminoso condenado cumprindo pena por crimes cometidos contra a mesma pessoa. E se ele sair cedo? Mesmo assim, você tem evidências documentadas de uma operação secreta com controle reprodutivo. Nenhum juiz, militar ou civil, vai conceder acesso. Mas ele não vai parar. Uma pausa. Homens como Ryan Hale não param, só mudam o vetor de aproximação. Agradeci e desliguei. Naquela noite, segurei Vera e tomei uma decisão. Eu não passaria minha vida fugindo. Não criaria minha filha à sombra do pai dela. Se Ryan quisesse uma luta legal, ele teria. Mas agora eu tinha o que ele não tinha. A verdade. As provas. E uma instituição inteira de profissionais médicos militares dispostos a testemunhar que eu construí uma vida, brilhante, funcional, independente, sem ele. Enviei uma resposta formal através de Chen. O comandante Hale não tem base legal para qualquer reivindicação sobre meu filho. Novos contatos serão tratados como assédio e reportados às autoridades militares e civis competentes. A resposta foi protocolada. A linha foi traçada. 2 semanas de silêncio se seguiram. Permiti-me acreditar que tinha acabado. Então Torres bateu na minha porta às 05 horas de um sábado, parecendo ter sido atropelado por um caminhão. Nora, liga a TV. Todos os veículos exibiam a mesma manchete. Ryan Hale, liberado. Tribunal de Apelação anula condenação por motivos processuais. Uma questão técnica, um erro jurisdicional de apresentação da promotoria. As provas não foram descartadas, mas a condenação foi anulada aguardando novo julgamento. Ele estava livre. E a primeira coisa que ele fez, antes de falar com a mãe, antes de seu advogado, antes de qualquer declaração pública, foi dirigir até Walter Reed. A segurança o identificou no perímetro. Doutora Sinclair, um veículo registrado em nome de Ryan Hale foi identificado se aproximando do portão principal. Eita, 20 minutos. 20 minutos. Olhei para Vera, dormindo no berço, e senti algo que não sentia havia meses. Não medo, não raiva, determinação. Peguei o telefone e fiz 3 ligações. A primeira foi para Margaret Chen. A segunda foi para o coronel Nakamura. A terceira foi para a única pessoa que Ryan jamais esperaria. A mãe dele. Diane Hale atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Alô? Diane, é a Nora. Um suspiro agudo. Depois silêncio. Antes de desligar, seu filho está dirigindo para Walter Reed agora. Ele está vindo atrás de mim e da filha dele. Uma filha que ele não conhece e não tem direito de reivindicar. Filha? A voz de Diane mal saiu. Sim. Eu estava grávida quando saí. Ryan nunca soube, porque estava ocupado demais gerenciando a operação para perceber que a própria esposa estava esperando o filho dele. A ironia bateu. Eu ouvi na respiração dela. Por que você está me ligando? Porque você é a única pessoa que o Ryan realmente ouve. Não é o comandante dele. Não é a unidade dele. Você. E eu preciso que você o faça parar. Parar? Nora, se essa criança for um Hale? Essa criança é uma Sinclair. Ela tem meu nome. Vai ter minha vida. E não vai ser um item em arquivo operacional de ninguém. Você não pode impedir um pai de ver o filho. Um pai que fez uma operação psicológica na mãe dele? Que foi condenado em corte marcial? Que passou o último ano me perseguindo pelo país inteiro? Silêncio. Diane, eu não estou ligando para brigar. Estou ligando porque eu acredito que você ainda ama seu filho. E se ama, vai dizer para ele parar antes que ele destrua o que ainda resta dele. Ele não vai ouvir. A voz dela ficou baixa, quebrada. Ele nunca ouviu. Então faça ele ouvir, porque se ele passar por aquele portão, eu torno tudo público. Não só o artigo, tudo. Documentos operacionais, avaliações, prontuários médicos.
E dessa vez não vai ter recurso, nem brecha, nem segunda chance. Deixei o peso da frase cair. Você tem 20 minutos, Diane. Desliguei. 11 minutos depois, Torres apareceu na minha porta. O veículo dele deu meia volta. Ele está voltando para a rodovia. Fechei os olhos e soltei o ar que nem sabia que estava segurando. Diane tinha feito a ligação. Pela primeira vez, alguém do mundo de Ryan escolheu amor em vez de lealdade à missão. Naquela noite, um pacote chegou ao hospital, entregue por mensageiro civil, sem remetente. Dentro havia uma pequena caixa e uma nota manuscrita com a caligrafia cuidadosa de Diane. Nora, você estava certa, sobre tudo. Eu não sabia da operação, nem os detalhes, nem a extensão. Mas eu sabia que meu filho guardava segredos, e escolhi não perguntar. Isso me torna cúmplice. Esse broche era da minha mãe. Ela foi enfermeira do exército na Coreia. Nunca falou sobre o que viveu, mas guardou isso a vida toda. Dê para sua filha. Não como uma herança dos Hale, mas como um pedido de desculpas de uma avó que talvez nunca conquiste o direito de segurá-la. Diane. Dentro da caixa havia uma pequena medalha de bronze. Um broche militar de enfermagem de 1952, gasto pelo tempo. Segurei por muito tempo. Depois coloquei na caixa de lembranças da Vera. Não como perdão. Como prova de que, mesmo nas famílias mais quebradas, alguma ternura silenciosa ainda sobrevive. As semanas seguintes foram imóveis. O novo julgamento estava marcado para o outono. Ryan, pela primeira vez, parecia ter recuado. Sem investigadores, sem cartas, nenhum carro no portão. Se Diane o tinha alcançado, ou se os advogados finalmente o convenceram de que insistir só pioraria tudo, eu não sabia. E não precisava saber. Porque minha vida real, construída a partir dos destroços da dele, estava cheia. Vera crescia, ria, agarrava o mundo com mãos pequenas e furiosas. Minha pesquisa avançava. O protocolo de lesão por explosão entrou em testes ampliados. 12 pacientes. Todos com melhora significativa. O Comitê Lasker solicitou a apresentação formal. E numa manhã, enquanto eu caminhava pelos corredores de Walter Reed com Vera no carregador e uma pilha de arquivos cirúrgicos sob o braço, vi meu reflexo na porta de vidro da ala de trauma. Mal me reconheci. Não porque eu fosse diferente no essencial, mas porque eu era inteira. Ela não era esposa do Ryan. Ela não era um ativo. Ela era cirurgiã, mãe, cientista. E isso bastava. Sempre bastou. A cerimônia do Prêmio Lasker foi realizada numa sexta-feira de setembro, em um salão ensolarado na Academia de Medicina de Nova York. Eu estava ajeitando o vestidinho da Vera na sala verde quando Torres perdeu a compostura naquele momento, com lágrimas no rosto. Nora. Quase deixei cair a bolsa de fraldas. E agora? Ele não conseguia falar. Apenas levantou o celular. O anúncio oficial da Fundação Lasker, o Prêmio Lasker DeBakey de Pesquisa Médica Clínica 2025, é concedido à capitã Nora Sinclair, MD, por suas contribuições revolucionárias, à reconstrução cirúrgica por lesões por explosão e seu trabalho transformador em coerção reprodutiva institucional. A bolsa de fraldas caiu no chão. Em segundos, a sala verde se encheu. Nakamura apareceu na porta, sua compostura destruída pela primeira e única vez, os olhos brilhando atrás dos óculos. Eu te disse, Sinclair. No dia em que você voltou para o meu hospital, eu te disse. Torres ergueu Vera acima da cabeça. Sua mãe acabou de ganhar o prêmio Lasker. O Lasker, entendeu? Vera agarrou sua orelha e gritou de alegria. A cerimônia foi tudo o que eu nunca me permiti imaginar. Usei meu uniforme azul, não porque eu tivesse que usar. Eu poderia ter usado qualquer coisa. Mas porque eu o havia conquistado, e nenhuma operação, nenhum homem, nenhuma mentira podia tirar isso de mim. No pescoço, sob o uniforme, eu usava o broche de enfermagem de bronze de Diane, preso a uma corrente simples. Não por Diane. Não pela família Hale, mas pela mulher que o mereceu. A enfermeira do exército na Coreia que sobreviveu sem que ninguém jamais soubesse seu nome. Quando subi ao púlpito, o salão ficou em silêncio. Olhei para a plateia, generais, cirurgiões, pesquisadores, formuladores de políticas, sonhadores. E falei. 4 anos atrás, eu estava em um corredor da minha própria casa, ouvindo meu marido me descrever como um ativo a ser descomissionado. Eu tinha abandonado minha carreira cirúrgica, meu posto e minha identidade, porque um homem que eu amava me disse que ser sua esposa já era suficiente. Hoje estou aqui não porque eu seja excepcional. Estou aqui porque me recusei a aceitar que a menor e mais silenciosa versão de mim mesma fosse a única disponível. A medicina me salvou. Não um homem. Não uma instituição, mas o simples e teimoso ato de colocar as mãos em um problema e não soltar até resolvê-lo. Este prêmio pertence a toda mulher que já foi considerada suficiente por alguém que queria dizer administrável. Você não é administrável. Você não é um ativo. Você não é um objetivo de missão. Você é ilimitada. E para minha filha, Vera, cujo nome significa verdade, você nasceu em um mundo que vai tentar te diminuir, te classificar, te arquivar. Não deixe. Sua mãe não deixou. Os aplausos fizeram tremer as paredes. Naquela noite, na recepção, meu celular vibrou. Um número desconhecido. Quase ignorei. Mas algo, instinto, ou a estranha misericórdia que vem de já ter vencido, me fez atender. Nora. A voz de Ryan.
Silêncio. Despida de todas as máscaras, de todos os ritmos de operador, de toda a performance ensaiada. Eu assisti à cerimônia, cada segundo. Eu não disse nada. Nossa filha se parece com você. Ela tem sua força. Eu vi isso até através de uma tela. Ela não é sua filha, Ryan. Ela é minha. Eu sei. A voz dele falhou. Eu sei que ela é. Um longo silêncio. Não estou ligando para pedir nada. Eu sei que não tenho esse direito. Eu só... Ele respirou fundo, trêmulo. Só queria te dizer que quando você esteve naquele púlpito hoje, eu finalmente entendi algo que deveria ter entendido há 4 anos. O quê? Que a melhor coisa que eu já fiz foi te tirar daqueles escombros em Kandahar. E a pior coisa que eu já fiz foi passar todos os dias depois disso tentando te manter enterrada. Me encostei na janela, olhando o horizonte cintilante de Manhattan. Adeus, Ryan. Adeus, Nora. Desliguei. O ar da noite estava frio e cortante, e a cidade ardia abaixo como 1000 fogueiras de sinalização. Inclinei o rosto para o céu e respirei. Fim, que Deus te abençoe.